O que acontece quando a gente supera os nossos problemas mais antigos? Tipo, para onde a gente vai quando fome, peste e guerra já não são mais as maiores preocupações? Hoje a gente vai fundo nas ideias bem provocadoras do Yuval Noah Harari no livro dele Homo Deus. Ele explora exatamente isso, sabe? O futuro que a gente está construindo para nós mesmos. Olha, por milênios, a história da humanidade foi basicamente a história da nossa luta contra 3 grandes inimigos: fome, peste e guerra. Mas, como Harari aponta, no século XXI, a gente conseguiu algo que era impensável. Essa frase aí não é só um dado, não. Ela representa uma virada de chave fundamental na nossa história. Um ponto de inflexão que redefine o que é ser humano. Tá, mas como é que a gente chegou até aqui? É claro que não foi por acaso. Então vamos começar por aí, entendendo essa vitória, que é algo sem precedentes, sobre esses nossos inimigos de séculos e como isso, no fim das contas, remodelou o nosso mundo por completo. Vamos pegar a fome, por exemplo. O que antes era o nosso maior e mais constante inimigo, hoje, para muita gente, é um problema resolvido. E isso não é mágica, né? É fruto de verdadeiros milagres da tecnologia e da economia. Pensa só, desde 1974, centenas de milhões de pessoas na China saíram da pobreza. E pela primeira vez, a China se viu livre da fome em massa, uma coisa que antes era tida como impossível. Agora, vamos falar das pestes. Sabe, aquelas doenças que dizimavam populações inteiras. Elas foram basicamente domadas pela medicina moderna e por uma cooperação global muito rápida. A gente viu isso com a SARS em 2003. Rolou um medo danado de uma nova peste negra, mas, no fim das contas, a resposta mundial foi tão rápida, tão eficaz, que o resultado foram menos de 1.000 mortes no mundo todo. Agora compara isso com os milhões que morriam em pandemias antigas. É uma vitória impressionante, né? E é aqui que a gente vê uma mudança de mentalidade, uma mudança profunda mesmo. Hoje, a gente acredita que tem as ferramentas para prevenir esses desastres. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Se uma epidemia como a do Ebola sai do controle, a culpa cai em quem? Na incompetência humana, né? Uma falha de governo, uma falha da ciência, e não mais na vontade de Deus. Isso é basicamente uma transferência de poder dos deuses para a humanidade. E para fechar esse trio, a guerra. Pensa bem, por milênios, a guerra foi a principal ferramenta da política. Mas hoje, ela já não é mais vista como algo inevitável. Por quê? Simples, a paz se tornou mais lucrativa. Hoje em dia, é praticamente inimaginável, sei lá, um país como o Brasil planejando o orçamento do ano para invadir um vizinho. A riqueza hoje está no conhecimento, na cooperação. Não está mais na terra, nos recursos físicos. Certo. Mas como a gente conseguiu tudo isso? Como eu disse, não foi por acaso. A resposta está numa ideia que foi revolucionária. Uma ideia que colocou a humanidade no centro de tudo e deu pra gente a confiança para remodelar o mundo. Essa ideia é a ascensão do humanismo. Essa ideia é o humanismo. E não é só uma filosofia não, é uma visão de mundo completa que diz o seguinte: os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas experiências, é isso que dá valor à vida. Em vez da gente ficar buscando um sentido em escrituras sagradas ou em leis do universo, o humanismo fala pra gente olhar pra dentro de nós. E essa mudança, gente, é gigantesca. A autoridade, a fonte da verdade, saiu lá do céu e veio para aqui, no coração humano. Pensa na Idade Média. A verdade vinha de Deus. Já na Era Moderna, a verdade vem dos nossos sentimentos. Aquilo que eu sinto que é certo, passa a ser o certo. Essa ideia que parece simples, mas é super poderosa, remodelou absolutamente tudo. Da nossa política, da nossa ética, até a arte e o que a gente escolhe comprar. A beleza, por exemplo. Deixou de ser um padrão objetivo, sabe? Definido por deuses ou proporções matemáticas e passou a estar nos olhos de quem vê. A experiência pessoal se tornou a autoridade máxima. Só que a história não para por aí, claro. Agora que a gente conquistou nossos velhos inimigos, a humanidade está de olho numa nova agenda, uma agenda que antes era coisa dos deuses. E aí a pergunta é, o que vem agora? O Harari argumenta que a gente não está mais só tentando consertar o mundo, a gente está tentando atualizar o mundo. Agora a gente está correndo atrás de 3 projetos gigantescos que antes eram coisa de mitologia. A busca pela imortalidade, a engenharia da felicidade e, por fim, a conquista da divindade. E aqui está o ponto crucial. Não existe uma linha clara que separa a cura do aprimoramento. É uma ladeira escorregadia. A mesmíssima tecnologia que faz um paraplégico andar pode, em teoria, ser usada para dar pernas biônicas para pessoas saudáveis. Então, cada passo que a gente dá para consertar o corpo humano
Na verdade, nos empurra na direção de nos tornarmos homo-deus, ou seja, humanos aprimorados mais poderosos do que nunca. Ok, mas enquanto a gente persegue esses objetivos quase divinos, a gente acaba encontrando uns desafios novos e bem profundos. Porque, pensa bem, se a gente pode projetar nossos corpos, por que não projetar nossa própria felicidade? Acontece que isso é bem mais complicado do que parece. É que a nossa bioquímica parece ter sido programada para sobrevivência, não para felicidade contínua. Isso nos prende numa espécie de esteira hedônica. A satisfação duradoura está sempre um pouquinho fora de alcance. Se aquela sensação boa de uma promoção durasse para sempre, qual seria a motivação para buscar a próxima? Nenhuma, né? Então fica a pergunta: a gente consegue mesmo projetar a felicidade ou estamos condenados a sempre querer mais? E isso tudo leva a gente para uma reviravolta bem interessante. As mesmas tecnologias que a gente está usando para virar uma espécie de Deus estão, na verdade, minando a própria base do humanismo. Essa tensão nos joga bem no meio do conflito central do nosso futuro. É uma pergunta que vai definir o século XXI. O que tem mais valor, afinal? Inteligência ou consciência? Bom, para as grandes empresas e para os exércitos, que são quem mais impulsionam a tecnologia, a resposta é bem clara. Eles precisam de inteligência para resolver problemas. A consciência é só um bônus. Um soldado drone não precisa sentir nada para cumprir a missão. Um algoritmo da Bolsa de Valores não precisa sentir alegria ou medo para ganhar dinheiro. A eficiência está, aos poucos, se tornando mais valiosa do que a experiência subjetiva. E é dessa priorização da inteligência que está surgindo uma nova religião lá do Vale do Silício. Uma religião que não venera deuses nem humanos, mas sim os dados. Bem-vindos à era do dataísmo. O dataísmo enxerga toda a história humana como um grande processo para melhorar a eficiência do fluxo de dados. E segundo essa visão, nós não somos nada especiais. A humanidade é só mais uma etapa nesse processo do universo, uma ferramenta temporária para criar um sistema de processamento de dados maior e mais rápido ainda, a tal da internet de todas as coisas. E olha, não é para pensar que isso é coisa de ficção científica, não. A gente já está, voluntariamente, entregando nossa autoridade para algoritmos. Por quê? Porque muitas vezes eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Quando o Waze fala para virar à esquerda e o nosso instinto grita para ir para a direita, a gente aprendeu a confiar no algoritmo. A gente está se condicionando a acreditar que os dados sabem mais. O que nos deixa com a pergunta final. A grande questão que o Harari deixa no ar para a gente pensar. À medida que a gente se funde com a nossa própria tecnologia, o que vai acontecer com a escolha humana, com o sentimento humano, com o sentido da vida? Se a gente entregar nossa autoridade para os algoritmos, o que sobra de nós? A resposta ainda está sendo escrita. E somos nós que estamos escrevendo.